Olá a todos, muito bom estarmos juntos. Eu sou o Guilherme Sens, nós estamos juntos para mais um encontro aqui da classe bíblica Escavando a Verdade. Nós estamos buscando ao Senhor nesse momento e juntos hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre como estudar a Bíblia, né? Nós já fizemos aí uma sequência na semana passada, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema, agora fazendo outras duas abordagens, tá? Rever algumas coisas e estarmos estudando juntos. Eu queria lhe convidar, que você assim desejar, nós que já louvamos a Deus, que já cantamos um hino de louvor a Ele, agora vamos orar mais uma vez. Oremos juntos? Feche seus olhos e ore comigo. Ó bom Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de termos acesso à Tua Palavra, porque Tu te revelas através dela também a nós. Gostaríamos ó Pai, de nos achegarmos a Ti uma vez mais, pedindo que Tu guie e dirija o nosso viver. Pedimos que, por favor, abra o nosso entendimento e ajude-nos a aprender o que quer nos ensinar. Seja com cada um dos Teus filhos e queridos, os que estão estudando junto conosco, seus familiares também, aqueles que tanto precisam de Ti. Os méritos de Cristo oramos agradecidos. Amém. Bom, a gente vai hoje estudar um desdobramento do estudo anterior sobre como estudar a palavra do Senhor. E quer você já tenha estudado sobre esse assunto ou não, a gente vai rever algumas coisas que vimos no encontro anterior, vamos aprofundar um pouquinho mais também, e aí nós certamente poderemos estar aí aprofundando um pouco esse estudo, né? Então, para dar o início a esse estudo, a gente vai poder rever um pouquinho sobre o que é aí a Bíblia, tá? A gente já falou um pouquinho sobre a história dela, sobre a parte arqueológica. Hoje a gente vai fazer também mais uma recapitulação disso e aprofundar, né? Então, falando um pouquinho aí sobre essa questão da Bíblia, sobre o que ela é, a gente vai estar avançando um pouquinho, revendo, então, esse contexto histórico. A Bíblia foi escrita, tá? Nós entendemos que ela foi escrita por mais de 40 escritores. Vamos dizer que ela tem apenas um autor, que é Deus, né? O Espírito Santo, que inspirou os homens que ali a escreveram. Escreveram com um sotaque humano. Deus não ditou a Bíblia, né? Na verdade, a forma com que Deus escolheu foi dar aos homens visões e sonhos, especialmente para a parte profética, e inspirar os homens a escreverem de acordo com seus estudos, com a experiência que tinham também com ele. A Bíblia foi escrita por um período de aproximadamente 1.600 anos, né? Começando ali, então, mais ou menos 1.600 antes de Cristo. O primeiro escritor que escreveu foi Moisés, que escreveu cerca ali de 6 livros, tá? Moisés escreveu o primeiro deles, a princípio foi o livro de Jó, e depois escreveu os 5 livros do chamado Pentateuco. Os textos originais aí da palavra de Deus, eles foram escritos em 3 idiomas, tá? O Antigo Testamento especialmente em hebraico, porém com algumas porções de aramaico, por exemplo, ali no livro de Daniel, e o Novo Testamento escrito em grego, um grego popular no primeiro século, que é o grego koiné. Então, a Bíblia terminou de ser escrita em grego. Os últimos livros a ser escritos foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente o seu próprio evangelho, o Evangelho segundo João. Ao todo, a Bíblia é uma coletânea de cerca de 66 livros, dos quais 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Eles estão divididos aí em 1.186 capítulos e 31.102 versículos. Certamente é o livro mais vendido e traduzido do mundo,
tá? Já traduzido para milhares de dialetos e idiomas diferentes ao longo da história. E ainda assim, nós podemos entender que podemos confiar, assim como temos tentado demonstrar, né? Logo mais, ali em abril, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a questão da base científica por trás da Bíblia, alguma coisa que ela tem de base científica, lembrando, claro, que ela não é um livro estritamente científico, não é esse o objetivo, mas sim ela é um livro que fala sobre criação, como fala sobre educação, como fala sobre saúde, mas que o assunto principal é sobre salvação, tá? Sobre a retirada do pecado do mundo, a restauração da imagem de Deus no ser humano, bem como a finalização da história desse mundo e a criação de um novo céu, nova terra, bem como na mensagem do juízo de Deus. E nós vamos estar aí estudando em breve cada uma dessas coisas, tá? Então, nós entendemos que há, sim, motivos pelo qual nós podemos confiar nas Sagradas Escrituras. E o primeiro deles é o testemunho arqueológico. Já estudamos aqui, né? O Shelson Borges nos trouxe esse relato arqueológico, por exemplo, oriundo aí dos manuscritos mais antigos encontrados, que são os manuscritos do Mar Morto, foram descobertos por volta da década de 1940, tá? Nas cavernas, numa região chamada Qumran. Há, então, ali relatos mais antigos e também mais novos, mostrando que os escritos atuais podem ser confiados. Tá? Nós temos ali relatos de praticamente todos os livros da Bíblia, com exceção do livro de Esther e de porções do livro de Neemias. Os demais, todos estão ali representados, ou em fragmentos ou na sua totalidade, e o que temos corrobora que não houve alteração significativa no escrito bíblico, especialmente sobre assuntos de doutrina, que é muito do que nós estamos e vamos estudar aqui. O livro ainda é muito, muito fiel. Apesar de serem 66 livros, há uma unidade nesses escritores muito importante, histórica, sociológica, doutrinária, que harmonizam esse escrito e trazem para nós um relato, um testemunho de que há apenas um autor, Deus a inspirando. A Bíblia ela tem algumas regrinhas que nós, inclusive, estudamos no último estudo, que facilitam esse entendimento para garantir que não vem apenas de uma única mente pensante, mas sim que há alguns princípios que podemos aplicar para que cada estudante da Bíblia, da palavra, possa entender aquilo que Deus deseja revelar aí a cada um de nós. Além disso, temos ainda o testemunho das profecias que se cumpriram à risca, os testemunhos mesmo de Daniel, né? Nós vamos estudar um pouquinho disso sobre o testemunho profético logo mais, fala muito fortemente favorável aí ao estudo da Bíblia, como ele veio a se cumprir. A questão das vidas que foram transformadas pelo testemunho bíblico também é um forte testemunho da autoridade desse livro, de como nós podemos confiar nele ali ao longo da história. Pessoas, né, que tinham sua vida completamente arruinada por famílias desestruturadas, por estar envolvidos aí com o processo de miséria, de crime, e que quando tem contato com as escrituras tem sua vida completamente transformada. Então, nós já vimos alguma coisa ali sobre a questão dos manuscritos do Mar Morto, né? Eles trazem esse testemunho histórico, inclusive de textos antigos, que vão, inclusive, a mais de 300 anos antes de Cristo, toda ela, então, aí montada para podermos entender realmente a revelação que Deus o trouxe. Nesses mais de 40 autores, nós temos pessoas com formação diferente e formas de escrita diferentes, inclusive. Nós temos estadistas como Daniel, pessoas muito estudadas como Paulo, e também temos textos escritos por pessoas simples, como pescadores, além de trechos escritos por reis, como Davi, como Salomão,
vários profetas, filósofos, médicos, como Lucas, e temos aí esse texto escrito de forma bem variada, contendo um único propósito, que é levar as pessoas até Cristo, levar as pessoas até a plena revelação de Deus. Esses relatos do Manto do Mar Morto, eles já rodaram literalmente o mundo, já estiveram aqui no Brasil durante mais de um ano, alguns escritos originais, outros cópias, e já foram, se possível, examinados por dezenas de estudiosos que validaram, como já mencionado, a autenticidade desses escritos. Embora não seja um livro de ciência, como eu mencionei, ela aborda a ciência e ela tem várias antecipações científicas, como, por exemplo, o peso do ar, né? Quando regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, isso nos é revelado em Jó, e também o princípio de alguns tipos de saúde, né? Do isolamento. Então, se uma pessoa tivesse um contato com uma doença contagiosa, ela deveria continuar impura, deveria ficar isolada fora do acampamento para poder ser ali também terminar o período de contagiosidade dessa doença para que não viesse a contaminar outras pessoas. Esse é um princípio que nós temos o registro mais antigo dentro das próprias escrituras. E aprendemos, conforme mencionamos aqui, que toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, toda a escritura foi inspirada por Deus com a finalidade aí de edificar o estudante da Bíblia para cumprir a missão que Deus tem para si. Sabendo que, primeiramente, isto é, nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. A própria ciência nos dá um argumento, por exemplo, Cristóvão Colombo descobriu que a Terra era redonda, a ciência dizia que a Terra era plana, naquela época se imaginava assim, os braços do mar desapareceriam, né, quando chegasse ao fim da Terra e cairia num grande precipício, ou ainda algumas culturas diziam que o gigante Atlas sustentava a Terra sobre suas costas, enquanto se apoiava aí num elefante que se apoiava sobre uma tartaruga que nadava num grande mar. E já desde muito tempo, a Bíblia menciona que a Terra é redonda, porque nos é revelado em Isaías 40, verso 22, que Deus está sentado sobre a redondeza da Terra. Os moradores são como gafanhotos, e é Ele quem estende os céus, uma cortina que se desenrola como uma tenda para neles poder confiar. Durante muitos anos, a ciência dizia que a Terra era sustentada por colunas. Já isso escrito 1.600 anos antes de Cristo, diferente do que era mencionado ou entendido como verdade pelos egípcios, pelos gregos, pelos estoicos, que são grandes civilizações que viveram e pensadores naquele momento que tinham uma teoria sobre como era o mundo. A Bíblia já mencionava, né, que Deus fazia a terra pairar sobre o nada. Nós temos isso muito tempo antes. Né? Jesus Cristo revelando sobre si e sobre a questão da vida eterna, ele nos diz em João 5:39 que nós devemos examinar as Escrituras, para escutá-las, porque entendemos ter nelas a vida eterna. E são elas, a própria Escritura, que testificam de Cristo. Jesus é a figura central da Bíblia. Ele testifica que nós devemos ter sempre em mente o que as histórias, os escritos bíblicos e como podemos, através da Bíblia, conhecer a Ele e através dele, conhecer ao Pai. A ponto de, na oração sacerdotal, registrada no capítulo 17 de João, Jesus menciona que nós, clamando ao Pai, para que o Pai nos santifique na verdade, dizendo que a sua palavra, os escritos, ela é a verdade. Jesus, ele dá testemunho de que a Bíblia testifica dele, que ela é a verdade, assim como ele diz que também é a verdade, ele menciona que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele trazendo isso. Então, a declaração que vai contra aquela ideia de que não há uma verdade absoluta, até porque existe até um certo
uma certa brincadeira que é feita com o paradoxo da questão da verdade absoluta. Então, quando a pessoa menciona assim, a verdade é relativa, mas é relativa à opinião de quem? Ela é relativa ao quê? Qual a referência? Né? E às vezes nós brincamos assim, se a verdade é relativa, você tem certeza disso? A pessoa às vezes até brincar, tá, tenho certeza absoluta. Você tem certeza absoluta. Então, isso para ele já é uma verdade absoluta e não mais relativa, e acaba até relativizando a própria noção, ou tornando absoluta a própria noção de verdade relativa que a pessoa tinha. É um conceito em si mesmo contraditório, porque para chegar à existência de verdade, ela afirma que é uma verdade. Se não existissem verdades, isso não teria como existir. Então, a Bíblia ela acaba assumindo aí esse papel, né, do relativismo. Então, nós lemos no texto de Timóteo que toda a Escritura é inspirada. Não é apenas uma parte da Bíblia, só o Novo Testamento, como alguns dizem hoje. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele, embora tenha um nome antigo, simplesmente era para dizer que é um período anterior à aliança feita ou revalidada por Cristo, e por dizer que é mais tempo, é mais antiga, mas não quer dizer que o Novo Testamento veio substituir o Antigo, não, ele veio, na realidade, ratificar e ampliar. Tanto é que há inúmeras citações do Antigo Testamento em todo o texto do Novo Testamento. Por exemplo, o último livro da Bíblia, ali, que está registrado, não que foi escrito no tempo, mas que está registrado, foi Apocalipse, ele tem mais de 400 de citações do Antigo Testamento. Então, se fosse um livro que não deveria, né, ser lido, que não fosse obsoleto, que fosse totalmente ultrapassado, não teria por que João citar mais de 400 passagens, né, 400 versos do Antigo Testamento. Então, o grande uso do Antigo Testamento, até porque era a única Bíblia que existia nos tempos de Cristo, o grande uso do Antigo Testamento nos menciona que ele está em vigor e é valorizado, era valorizado pelos primeiros pais da igreja cristã, pelos primeiros estudiosos, e não é diferente por nós hoje, até porque a Bíblia fala que enquanto existir céu e terra, a palavra de Deus não passaria. Né? Como está tudo aí, então a palavra continua existindo. Então, quando entendemos que Deus inspirou os profetas, está querendo dizer que Deus conduziu o pensamento deles para que eles escrevessem com as suas palavras, escrevessem ali com o sotaque humano para registrar o seu conteúdo, já que não houve passagem da Bíblia que foi ditada por Deus. A única parte que não foi escrita por uma mão humana, foi escrita por um dedo de Deus, é a própria lei, os próprios 10 mandamentos, registrados em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio 5. Então, as coisas vão sendo entendidas assim. Né? E, em especial, a questão da revelação profética, segundo Pedro menciona que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas que os homens santos, movidos por Deus, falaram através do Espírito Santo, foram inspirados por ele. E assim nós podemos, então, clamar por iluminação desse mesmo Espírito, que é o autor da Bíblia, para que nós possamos vir a entender. Davi, né, na grande obra ali do Salmo 119, um salmo que fala justamente sobre a lei de Deus, um dos versos mais conhecidos do Salmo, o verso 105, menciona que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, luz para os nossos caminhos. Então, realmente, num mundo tão escuro, com tantos atalhos perigosos, com tantas ideologias vazias, é bom saber que Deus tem uma lâmpada segura e confiável para apontar o caminho certo. Por isso temos que ler a Bíblia e nos familiarizar com a sua mensagem. Nos é dito que o discípulo de Paulo, Timóteo, ele havia aprendido ali sobre as escrituras sagradas com sua mãe e com sua avó, que eram judias, e desde a sua meninice ele sabia essas letras, essas sagradas letras, a ponto que ele foi considerado sábio para a salvação, para ter a plena fé em Cristo Jesus. E como que nós podemos aí estudar a palavra de Deus? Né? O livro de Isaías
nos menciona que nós devemos estudar a palavra de Deus um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, para que possamos, então, aí ir ampliando esse conhecimento que temos da palavra do Senhor. Tá? Então, estude um pouquinho aqui, um pouco lá, para podermos, assim, irmos ampliando, tá? Cada vez mais, e assim vai dando essa amplitude e vai crescendo. Então, você estuda um pouco em cada trecho sobre o mesmo assunto, e assim você vai construindo um construto a respeito disso. Jesus Cristo também tinha esse método, por exemplo, no caminho para a aldeia de Emaús, tá? Após ali a sua crucificação, morte, após a sua ressurreição, enquanto os discípulos estavam indo para a aldeia de Emaús, que não fica muito distante de Jerusalém, Jesus deu um verdadeiro estudo bíblico para esses discípulos. Ele usou vários livros da Bíblia para explicar o assunto da sua morte e da sua ressurreição. Além disso, é sempre bom verificar o contexto de cada passagem, evitando tirar o texto do contexto por um pretexto. Então, é muito bom saber quem foi que escreveu, quando escreveu, a mensagem geral desse escrito, se é um escrito simbólico, como é um caso de textos poéticos, ou, por exemplo, dos Salmos, ou ainda é um texto figurativo, como são casos de parábolas, ou ainda a questão das profecias, que nós vamos entender que há um símbolo que deve ser entendido. Lembrando sempre que a Bíblia é sua auto-intérprete, ela mesma se interpreta. Mesmo quando estudamos essa passagem simbólica, o significado desse símbolo não pode sair da mente de um ser humano simplesmente, mas sim a própria Bíblia dá esse significado. Então, por exemplo, se nós vamos estudar sobre Apocalipse 12, quando vamos falar lá a respeito de que há uma mulher assentada, né, ela está vestida do sol e ela está com os dois pés firmados sobre a lua. Então, a simbologia, a lua tem um símbolo, ela reflete a luz do sol da justiça, que é Cristo, a luz da palavra de Deus. Mulher em profecia, ela significa um povo de origem religiosa, uma igreja, portanto, segundo o próprio texto bíblico, por exemplo, de Efésios 5, 23, que menciona que assim como Cristo é o cabeça da igreja, tá? O marido é o cabeça da mulher. Então, ele faz esse paralelo entre Cristo e o marido, entre a igreja e a mulher. Então, a simbologia de uma mulher simboliza uma igreja. Então, a própria Bíblia menciona isso. Se fala de cordeiro, a Bíblia diz que cordeiro é Cristo. Se fala de vestir as vestes que têm a ver com ter os méritos de. Isso é mencionado em vários textos escriturísticos. Você vai falar de animal, nós vamos saber que fala de um poder, rei ou reino. Você vai falar, por exemplo, de um metal, a mesma coisa, de um poder, rei ou reino. Então, a gente vai estudando isso e a própria Bíblia vai revelando. Nós vamos ter aí oportunidade de estudar a profecia em mais detalhe, um pouco mais para frente. E Jesus Cristo fez isso, ele pegou o assunto da morte e ressurreição do Messias e fez um verdadeiro estudo bíblico, estudando um pouco aqui, um pouco ali, para dar, então, esse entendimento. Então, nós temos que entender isso e buscar que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, ou seja, que guarda e busca praticar as coisas que estão escritas. Né? Então, é para sermos cumpridores da palavra, não somente ouvintes. A intenção é buscar conhecer. E buscar isso para quê? Para entender a vontade de Deus e colocá-la em prática. Já que não é todo aquele que chama Jesus de Senhor que vai entrar no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de nosso Pai Celestial. É esse que vai para o céu. Então, a gente precisa ter a certeza de que nós estamos entendendo a mensagem bíblica e não simplesmente aí sendo enganado pelo vento de qualquer doutrina. Porque aquele que fizer a vontade de Deus, esse vai saber se a doutrina é de Deus ou se a pessoa fala por si mesma. Então, por mais que Deus leve em conta a sinceridade das pessoas que o buscam, algumas pessoas podem estar, inclusive, sinceramente enganadas. De forma que é verdade que a sinceridade é imprescindível, mas ela não garante a salvação. Tá? Todo salvo será sincero, mas nem todo sincero será salvo, porque a pessoa pode estar sinceramente enganada. Então, nós devemos abrir
aí bem a nossa mente, o nosso entendimento para isso. Então, como que eu vou entender isso? Por que forma, por qual objetivo que a Bíblia então foi escrita? Nos diz Paulo que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, nós podemos proceder das Escrituras e mantermos assim a nossa esperança. Em Atos 17:11, Paulo, falando a respeito dos moradores de Bereia, diz que eles foram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com muita avidez e iam lá na Escritura para examinando elas e ver se era realmente assim. Nós precisamos reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, as aceitando como regra de fé e prática, e vamos estudá-la. A Bíblia não é um livro para ser lido, de ler jornal, uma revista, mas a gente deve estudar com profundidade a palavra de Deus, e ajudado com o Espírito Santo, para poder praticar a sua vontade. Então, entendermos que por meio da Bíblia, Deus se revela a nós, ele fala a nós importantes lições. Não é a única forma, né? Nós teremos um momento onde nós vamos estudar um pouquinho sobre como conhecer a vontade de Deus, mas através da Bíblia é uma importante forma de revelação que está ao nosso alcance, que nós podemos estudar isso com profundidade e dessa forma fazer do estudo da Bíblia uma forma de conhecê-la. Nos diz ainda o texto de número 6, né, que é chamada bênção sacerdotal, onde nós entendemos assim que o Senhor, um pedido, uma oração feita ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. O Senhor possa levantar sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Então, a Bíblia, ela é o seu auto-intérprete, ela interpreta a si mesma. E nós não podemos, por algum pretexto qualquer, retirar algum texto do contexto. Ou seja, não adianta eu ir na Bíblia já com ideias pré-concebidas, que vão ali induzir o meu raciocínio. Não é assim que funciona. Eu preciso entender o texto, o contexto, como ele foi escrito, por que ele foi escrito. Se possível, no original, claro, nós não temos acesso ao original, mas então as cópias mais antigas, mas na língua original, o menor número de traduções, para que às vezes o sentido de uma palavra possa dar aí toda a amplitude do significado que Deus desejaria dar. Citar um exemplo que eu costumo mencionar, um trecho conhecido das Escrituras, né, um trecho que está registrado ali no Sermão da Montanha, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, um trecho muito conhecido do Sermão da Montanha, que é a oração do Pai Nosso. Há uma diferença significativa em alguns trechos dessa oração nas diferentes traduções. Por exemplo, em espanhol e em inglês, quando vai falar a respeito das tentações, diz assim: não nos deixes entrar em tentação. Já no português nos diz: não nos deixe cair em tentação. E há uma diferença, embora não é uma diferença doutrinária ou que trará ali a chance de perdição para quem entender de uma forma ou de outra, mas há uma diferença no sentido do entendimento importante de como deve ser a atitude do cristão diante da tentação, da dificuldade. Então, no original que nós temos escrito em grego, né, então, no idioma original que ela foi escrito, ele corrobora o sentido do inglês e do espanhol, e é diferente do sentido do português. Ou seja, eu devo cuidar para não entrar em tentação, eu devo orar a Deus para que Deus não permite nem que a tentação venha a me assediar, para que eu não venha a cair. Já no português, que não me deixe cair na tentação, como se fosse possível que nós recebêssemos que a tentação chegasse até nós. E não é esse o objetivo do Senhor. O objetivo de Deus é realmente que nós cuidemos a respeito do que a sua lei menciona como sendo pecado. Então, a lei de Deus mostra o pecado. E a partir do momento que ela mostra o limite, eu devo respeitar esse limite e não me envolver com ele. Pelo contrário, eu devo saber até onde ir. A lei é esse limite. A lei revela até onde nós podemos ir e a partir de onde não deve ir, porque diz o texto de Tiago que a transgressão da lei é pecado e ela é a norma moral no qual nós seremos julgados. Nós vamos ter oportunidade, inclusive, de estudar um pouco mais sobre a lei, né? Sobre a lei de Deus. Né? Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre o que é
a palavra de Deus e como nós devemos estudá-la, né? Nós revisamos um pouco também do estudo na semana passada, onde nós falamos ali de hermenêutica, que são justamente esses princípios. A Bíblia se auto-interpreta, ela deve ser estudada um pouco aqui, um pouco ali, ou seja, se eu pego um assunto, eu devo pegar todos os demais assuntos que ela traz, para então eu tirar ali um conceito, um contexto, um certo enunciado daquele assunto. Então, se eu vou falar sobre a ressurreição, eu devo estudar todos os trechos que falam sobre a ressurreição. Devo estudar um pouco sobre o que é a morte, o que é a vida após a morte, e aí eu vou ter esse contexto mais completo do que é o estudo da ressurreição. E não basar o meu entendimento em apenas um ou outro trecho ou um outro versículo isolado. Nenhuma doutrina deve ser aí tomada como verdadeira, baseada em apenas um único trecho, a não ser que não existam outros. Por exemplo, sobre rebatismo, só há um trecho da Bíblia que fala isso, que é naquele trecho no qual Paulo né, e seus companheiros de viagem missionária conheceram pessoas que haviam sido ali batizados por um batismo de João Batista, mas que não conheciam sobre o Espírito Santo. E aí, quando tiveram acesso a uma luz maior, decidiram fazer um novo batismo e Paulo os rebatizou. Né? Então, é um único trecho, não há outro trecho da Escritura que comente sobre isso. Porém, sobre a maior parte dos assuntos doutrinários, nós temos inúmeros passagens, inúmeros trechos que mencionam, e nós devemos levar todos em consideração, porque muitas vezes há, sim, alguns textos um pouco mais difíceis de serem entendidos. E quando nós temos essa situação, um texto mais difícil de ser entendido, a gente deve estudar aquele texto em várias traduções, tá? Tentar entender o contexto dele em uma delas, para justamente, ao entender o contexto, não querer tirá-lo desse contexto por um pretexto de querer defender uma ideia já pré-concebida ou uma hipótese que nós temos. Nós devemos chegar à palavra de Deus como quem quer realmente aprender, ainda que Deus queira nos ensinar algo completamente diferente do que nós acreditamos ser verdade. Então, desejar realmente permitir que o Espírito Santo nos ensine através do instrumento que ele escolheu, por exemplo, de sua palavra. Então, temos algumas dessas regras importantes aí de interpretação do texto bíblico. A Bíblia se auto-interpreta, não tirar o texto do contexto por um pretexto, tentar sempre estudar todo o apanhado geral do que a Bíblia fala sobre aquele assunto, tá? Objetivando, então, ampliando o nosso entendimento, transformando, se necessário, não tendo aí uma ideia pré-concebida, tá? Estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, para poder ter essa ideia geral desse texto, portanto. E aí nós vamos, sim, realmente, né, crescendo, aumentando o nosso entendimento e possibilitando um entendimento mais próximo daquilo que Deus deseja para os seus filhos, para os estudantes aí das Escrituras. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, assim, a gente abrangeu um pouco mais, era sobre homilética e exegese, tá? Nós já comentamos um pouquinho sobre hermenêutica, que basicamente são essas regras que eu mencionei aqui a vocês. Há algumas outras, como, por exemplo, se eu tenho um texto um pouquinho mais complexo, eu vou tentar pegar textos mais claros que falem do mesmo assunto e lançar a luz desse texto mais claro para o texto não tão claro assim, para que nós possamos, então, ampliar esse entendimento. A exegese nada mais é do que você pegar um texto, tá? Um texto específico, ou um assunto específico, e tentar extrair todas as lições que esse texto nos dá, para então levarmos esse entendimento a outras pessoas. Tá? A homilética, na realidade, ela vai falar isso para nós a respeito sobre como deve ser feita a pregação bíblica. Então, a pregação bíblica, como eu vou pregar isso, como eu vou passar isso adiante de outras formas, e regras de oratória. Então, a homilética ela vai trazer isso, a questão da pregação, como eu estudo, como eu passo lá para frente, o preparo, e nunca levar a palavra de Deus sem um devido preparo antes, tá? Buscando a Deus, honrar a Ele, levar a sua palavra, tá? Buscando seguir aí esses princípios de interpretação que são bem
bem importantes, muito significativos, um chamado método historicista e de crítica textual para a interpretação do texto sagrado, buscando tirar do próprio texto os principais elementos e os norteadores para o entendimento, e não segundo a cultura do momento, o entendimento particular de cada indivíduo, mas sim tirando desse contexto mais original, mais amplo. Então, assim, a gente consegue fazer ter essa maior compreensão. E isso vem aí, basicamente, desse entendimento da hermenêutica. Tá? A exegese, então, pega o texto e tenta tirar todas as lições, e a homilética vai me dar aí os princípios da pregação, tá? Os princípios que eu devo seguir ao fazer aí uma pregação bíblica. Uma pregação que geralmente é uma transmissão oral da palavra de Deus, embora possa ser escrito, sabendo que o pregador ele é apenas um mordomo, ele tem uma mensagem e tem uma autoridade dada por Deus, mas não ele está falando da palavra de Deus, então a mensagem é do Senhor. Né? Ele é um arauto, porque ele proclama o evangelho e faz um apelo para que as pessoas guardem o texto escriturístico, né? Ou seja, o sigam. Ele é uma testemunha, então ele vai falar da sua experiência, da humildade que ele deve ter ao caminhar com o Senhor. O pregador ele acaba falando, sendo um instrumento de Deus para tentar falar com amor, e mesmo quando ele chama atenção, ele faz o que a gente chama de admoestar, que é chamar a atenção com amor, e por isso deve ser um instrumento de bondade. A gente nunca deve usar o púlpito, tá? Para alguma propensão política, para convencer alguém, para julgar alguém, aumentar um senso de culpa e de responsabilidade, mas sim falar dos princípios do reino de Deus, se necessário, sim, admoestar os irmãos, mas nunca aí para condenar, já que não, o juízo cabe ao Senhor. E podemos sempre utilizar essa questão como servos, como quem está servindo as pessoas aí com a palavra de Deus, com o poder que ela tem, com a motivação que ela tem para fazer o que nós fazemos. Né? Sempre tentando tirar do texto quais são as lições que eu posso trazer para a minha vida hoje, no presente. Né? Entendendo que há uma unidade nas Sagradas Escrituras, que a Bíblia deve ser, como já mencionei, o seu único intérprete, e que nós podemos aprender o significado das diferentes palavras, do contexto, para ampliar aí o nosso entendimento. Entendendo o contexto, muitas vezes, inclusive, da questão de tipo e antítipo, que é bastante comum aí na Bíblia, que é uma simbologia, uma representação que simboliza algo real, que aconteceu ou que vai acontecer. Então, por exemplo, o próprio santuário que nós temos enfatizado tanto aqui, ele era um tipo, uma simbologia de algo que vem acontecer no seu tempo, no santuário, no tempo de Cristo e também no tempo futuro que virá, que é, por exemplo, o próprio Jesus, o plano da salvação, o juízo de Deus. Então, cada cena do santuário que ali acontecia, cada parte dele, tem uma simbologia, cujo plano de fundo principal é Jesus e o plano da salvação. Então, é muito importante nós aprendermos aí a dependermos de Deus, sermos guiados por Ele, conduzidos pelo seu Espírito, pelo seu poder, para chegar nesse entendimento de uma forma mais estruturada. As diferentes tipos de pregação, existem vários, pode ser um sermão direto, textual, que pega aquele texto e você expõe ele, pode ser um sermão indireto, que é um texto temático, no qual você pega um assunto, por exemplo, eu mencionei agora há pouco sobre a ressurreição, e nós vamos falar em vários trechos da Bíblia que ela fala sobre a ressurreição. Fala da ressurreição, por exemplo, filho da viúva de Naim, da ressurreição de Lázaro, todo o contexto que ocorre ali a respeito da ressurreição de Lázaro, da ressurreição de Cristo, o primeiro ressuscitou que foi Moisés. Vamos pegar os textos de Paulo, quando vai falar sobre a ressurreição, como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15. Vamos falar da ressurreição especial, da ressurreição final no juízo, quando falamos, por exemplo, do Apocalipse 20, falar ali do milênio. Então, tem a ressurreição pré-milenal, que é a ressurreição dos justos, a ressurreição pós-milenal,
que é a ressurreição dos injustos, que vão ressuscitar para receberem aí a sentença do juízo. Então, você vai viajando, né? Você vai lá no Antigo Testamento, no Novo, você vai em vários temas para formar o que a gente chama de sermão bíblico indireto. Há um sermão mais casual, que é um sermão feito ali, um assunto um pouco mais, até pode chamar quase que improvisado, e é um sermão que foi combinado, né? Que é um tema que foi escolhido e que aquilo foi preparado para ser, então, passado adiante. E deve nascer sempre que possível da necessidade dos ouvintes, né? O que as pessoas precisam ouvir, e aí eu vou preparar aquilo para poder levar o estudo da palavra de Deus para fazer sentido, para a palavra de Deus ser mais significativa. É um erro, muitas vezes, a gente estudar as coisas simplesmente intelectualmente, e não algo que tenha um sentido para nós. Não que seja errado o estudo intelectual em si, mas se basear apenas nele, nisso sim. É importante que o estudo bíblico tenha um significado, para que nós possamos entender e colocar em prática em nossa vida, para que nossa vida seja pautada, transformada, conduzida à luz da palavra de Deus. Assim a gente vai entender isso, que há uma coerência, tá? Há alguns pontos difíceis de entendimento, mas há uma coerência, há uma harmonia, há uma unidade no texto bíblico muito importante de ser considerada, e é um princípio ao qual nós estudamos a Bíblia ao entender assim. A Bíblia ela é persuasiva, ela é convincente, a argumentação é bastante aprofundada, embora muitas vezes concisa, ela é direta, ela é pessoal, ela é um encontro de nossas necessidades e toca, modifica ali para que nós possamos aprender, então, como mencionar. Nunca devemos usar no texto, ao pregarmos a palavra de Deus, uma coisa muito coloquial, gírias, piadas. Não, é um contexto sério. A não ser que vamos falar sobre isso, sobre humor. Mas, senão, a gente deve evitar piadinhas, evitar ficar usando o púlpito, o local que você prega, para assuntos políticos ou filosóficos que não seja estritamente o contexto da palavra de Deus. E buscar, sempre que possível, ser como a Bíblia é: objetiva, clara, concisa, direto ao ponto. Extremamente importante que venhamos a aprender sobre essas coisas, né? Assim a gente vai, então, realmente aprofundando, né? Aprofundando mais sobre como Deus deseja que nós venhamos entender as Escrituras. E assim a gente vai realmente aí aprofundando cada vez mais sobre como aprender sobre a Bíblia, né, ao longo do tempo que estamos estudando. Basicamente isso. Eu vou permitir que vocês, caso desejam, possam abrir os microfones. Quem quiser, porventura, fazer alguma pergunta, estando ao meu alcance, eu tentarei responder. Não sei se as pessoas que estão ao vivo têm algum questionamento. Se tiverem, podem fazê-lo. Deu para entender o assunto que nós estudamos hoje? Não sei se a Vilma está presente conosco, se tem alguma, ela chegou um pouquinho depois, se ela tem alguma dúvida. Ok. Vemos que entendeu o que ela escreveu para nós no chat. Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mencionando. Há algum motivo de oração para nós estarmos orando? Caso desejem, aproveitar uma oportunidade que estamos juntos aí para estarmos orando. Não sei se vocês preferem ou escrever no chat ou abrir o microfone e falar, fique à vontade. Ou ainda quiserem fazer no grupo também, tanto faz. Vimos estar pedindo oração pela sua amiga que vai fazer uma cirurgia muito delicada amanhã, Rebeca. Vamos orar pela Rebeca.
Mais algum motivo de oração? Por nossa família, amigos. Ok? Eu esqueci o teu nome, você que está usando a fala do Wagner. Quando nós conversamos no começo, a voz era feminina. Creio que Wagner não sei se seu esposo, seu filho. Cláudio, obrigado, Cláudio, desculpe. Eu vou pedir oração pela Escola Vida com Saúde, que é um dos projetos que temos. Nós estamos para lançar uma pós-graduação. Agora as aulas começam esse final de semana. Embora, claro, que os alunos podem entrar um pouco mais tarde também, mas as aulas começam essa semana. Então, gostaria de pedir oração por mais esse projeto, né, que estamos levando aí também conhecimento do Senhor junto. E eu queria pedir por esse projeto, pela minha família também. Vamos orar, então? Vou convidar você, se assim quiser, puder, juntos nós nos ajoelharmos diante de Deus e buscarmos a Ele. Vamos orar? Oremos. Obrigado, bom Pai, pelo privilégio que nos deste de estar contigo. Obrigado pelo acesso à tua palavra. Obrigado por tu não nos deixaste sós. Antes, em tua palavra já previste, ó Pai, como estudá-la, como compreendê-la, como entender a tua vontade. Obrigado porque tu comunicas o teu Espírito a nós através da intercessão de Cristo Jesus por nós, por sermos pecadores, e nele nos ajuda a chegarmos com segurança ao teu trono da graça, sabedor que és galardoador daqueles que te buscam, Senhor. E assim nós nos achegamos confiadamente, pedindo perdão de nossos pecados, desde o teu Espírito em nossa vida, tu possas estar guiando e conduzindo. Pai querido, a Vilma traz para nós a necessidade de orarmos pela Rebeca. Ela fará uma cirurgia grande amanhã. Vamos pedir que tu possas estar com ela, seus familiares e queridos, dando ela a tranquilidade, a paz e a segurança que precisa para prosseguir. Bem como que ela possa estar com o médico, com as demais pessoas envolvidas, ó Pai, nesse tratamento dela, na cirurgia, na recuperação. Abençoa conforme teu querer, conforme tua maravilhosa vontade. A Cláudia nos traz a questão da sua família, pedindo que, por favor, ó Pai, tu possa estar com a família dela, com seus irmãos também. E lhe trago a questão da minha família e da Escola Vida com Saúde em tuas mãos, o restauro integral, esses projetos, Pai, que são teus, e como somos teus, nós também, possa estar guiando e conduzindo, e teu nome possa ser uma vez mais honrado e glorificado. Obrigado por seres quem és. Trabalha, por favor, em nosso coração e em nossa vida, ajudando-nos a estar contigo. Queria pedir para as demais pessoas que estão vendo esse estudo de forma gravada, tu possas guiar e conduzir a cada um deles, por favor, ó Pai. Nos méritos de Cristo oramos, agradecidos e entregues a Ti. Amém e amém, ó Senhor. Amém. Ok, meus amigos. Então, nós já aprendemos aí algumas coisas importantes sobre o estudo da Bíblia hoje. Falamos aí um pouquinho, uma ideia do que é uma exegese, que é você pegar o texto e tentar extrair todas as lições dele, trazendo aplicações para a vida diária, tá? Para a vida cotidiana, para a nossa vida hoje. Vemos sobre homilética, algumas regras de homilética, que tem a ver com como pregar a palavra, como montar alguns sermões, além das questões de oratória, né? Que são importantes. E também, na última semana, nós falamos sobre as regras do estudo hermenêutico, tá? Como é que nós devemos entender o estudo bíblico? Quais são as normas, os princípios do estudar a Bíblia, tá? Basicamente, então, nós encerramos aqui esse conteúdo sobre
o que é a Bíblia, por que confiarmos nela e como devemos estudá-la, tá? E a partir da próxima semana, então, a gente vai começar aí a aprofundar um pouquinho mais sobre cada uma agora dos ensinos, tá? Já estudamos um pouquinho sobre essa parte histórica, estudamos um pouco aí sobre uma parte nacional também, e sobre a Bíblia em si. E agora vamos então estar aí aprofundando em alguns assuntos doutrinários especificamente. Não havendo então mais questionamentos, mais motivos de oração, nós vamos encerrar o nosso estudo por aqui. Logo que tiver renderizado, eu já coloco disponível para os amigos lá no nosso grupo. E peço ao Senhor que cuide de cada um dos seus filhos conforme a sua maravilhosa vontade, os méritos de Jesus. Muito obrigado a todos. Obrigado pela presença, pela paciência. Concluímos o nosso estudo e prosseguimos aí conforme a vontade de Deus. Tendo uma boa noite em sua companhia, em sua proteção. Um abraço. Até um outro momento. Deus abençoe. Tchau, tchau.